Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição da nossa Web TV, a Bem de no Ar, a informação num clique. Nossa convidada de hoje, ela é professora, pesquisadora Karina Barcelos, do Cefet lá de Minas Gerais, membro da rede PDI Mate. Mas antes, eu vou pedir para você dar o seu like, compartilhar nosso conteúdo, inscreva-se nos nossos canais e adiciona a Bend aí nas suas redes sociais. Procura aí a Bend Oficial. Fica com a gente, compartilha nosso conteúdo e ajuda aí a impulsionar a cadeia produtiva brasileira, porque todo o conteúdo que vem aqui é muito importante para o desenvolvimento do país, ok? Então agora fique com a gente, a Bend no Ar, a informação num clique. Karina, tudo bem? Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço o convite. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor. Tá, vou falar para vocês. E meu nome todo, tá, é Karina Aparecida Martins Barcelos Gonçalves, mas eu sou mais conhecida como Karina Barcelos, fica mais fácil de todo mundo me conhecer. Eu sou graduada em Engenharia de Materiais, sou mestre em Metalurgia Física pela UFMG e doutora na área de Engenharia de Materiais também pela UFOP, em parceria com o ITA. Eu trabalhei com soldagem a laser. Então, dentro da minha formação acadêmica, eu tive a experiência de trabalhar com ácidos inoxidáveis, muito mais ácidos inoxidáveis, e também depois eu trabalhei fazendo uma pesquisa no CIT Senai na parte de pós-doc. Lá eu tive a experiência e pude entrar também para os ensaios não destrutivos a partir daí, porque nós começamos a fazer peças por manufatura aditiva por deposição a arco, e a gente tinha que fazer os ensaios não destrutivos, fazer ensaio de ultrassom, fazer ensaio de líquido penetrante, que é bem usual na parte de soldagem, né? Então, eu tenho esse meu decorrer aí também na academia e nas escolas também, dando aula como professora. E já fazendo a principal pergunta aí de todo esse cenário, de forma geral, como é que você explica a importância real dos ENDs hoje, dos ensaios não destrutivos, para a indústria? Então, é um tema até, assim, bastante, assim, que a gente discute entre os professores, porque se você pegar a grade das escolas, das engenharias, por exemplo, quando eu fiz engenharia de materiais, a gente não tinha ensaio não destrutivos na grade, né? Geralmente você tem ensaios mecânicos, e quando você fala em ensaios mecânicos, todo mundo entende de ensaios destrutivos, que é um ensaio de tração, de dureza. O ensaio não destrutivo é algo que ficava um pouco longe, porque a gente sabe, né, tem conhecimento que precisa de certificado, o ensaio de tração, partículas magnéticas. Mas aí, quando eu comecei a vir para a academia, eu falei assim, a gente pode agregar valores, e também porque a gente consegue tirar valores importantes da parte de ensaio do líquido penetrante. E muitas das vezes os alunos não sabem que a inspeção visual é um ensaio não destrutivo, né, tem essa dificuldade. Então, hoje eu vejo que as empresas, elas demandam mais esse conhecimento, e as academias têm se proporcionado a inserir o conteúdo também dentro da disciplina de ensaios mecânicos. É uma das coisas que eu, como professora, né, no ano passado, eu comecei a inserir com meus alunos, que líquido penetrante é um ensaio, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, mas trazer para eles conteúdos, né, com relação ao ensaio visual, o que é um paralaxe, né, que às vezes você está vendo, o outro não vê da mesma forma, trazer isso, e para as indústrias isso é muito importante, principalmente quem trabalha na parte de análise de defeito, de fratura, ou também trabalha na parte da soldagem. E me diz uma coisa, você que é professora, que é pesquisadora, como é que está evoluindo então os ENDs? Que tipo de pesquisa o Cefet vem realizando? Fala um pouquinho para a gente de visão de futuro. Tá, eu participo da rede PDI Mate, né, com o professor Sérgio Barra, ele tem uma ligação muito grande com a Bend, inclusive a gente faz aquele congresso ENGE Brasil, vocês participam com a gente. Ano passado eu até agradecer as meninas, elas mandaram a coleção do livro de vocês, tá maravilhoso. E, inclusive, é um livro que eu estou aplicando em sala de aula. Eu coloco esse livro porque a gente tem as matérias de ensaio e caracterização dos materiais. E aí eu englobo essa parte de ensaio não destrutivos, colocando eles para estudar, para eles saber, porque às vezes, assim, a, a vivência dentro da empresa, o aluno não vai pegar e fazer um ensaio de partículas magnéticas de ultrassom, porque tem que ter um treinamento. Mas ele tem que saber que existe.
para ele poder fazer, eu quero me especializar nisso, tanto que a partir da disciplina, dessa coleção de livro, desse movimento que a gente tem dentro do ENGE Brasil, esse ano desceu o ENGE Brasil, vocês vão estar com a gente também, a gente procura trazer isso para os alunos, olha, procura, existe treinamento, a gente passa o site da ABEND, passa os treinamentos, passa livro para eles, e tem muito conteúdo bom no site também, né, e a gente tenta trazer isso, e essa rede PDIMAT, ela tem professores de várias universidades, então o trabalho é dentro da rede, e dentro do ENGE Brasil, é disseminar isso para os nossos alunos, é um desafio, mas a gente tem mostrado para eles que eles podem buscar também, dentro da caracterização de materiais, os ensaios não destrutivos, que não existe só ensaios destrutivos, né, que é o mais tradicional, que eles sempre vêm, ensaio de tração, ensaio de dureza, Sharpie, não, vamos optar por outros tipos de ensaio, e existem, e a gente tem feito isso. Eu acho que a grande vantagem é justamente essa, né? Você não tem resíduo, você trabalha você não tem descarte. Acho que isso também contribui muito à preservação da vida e do meio ambiente, né? Claro que pensando no foco maior, que é evitar acidentes. Sim, e tem coisa que, tipo, porque o ensaio não destrutivo é um ensaio que você pode realizar em campo. Então, muitas das vezes, você não precisa tirar o material lá de dentro, tirar corpo de prova, você vai lá dentro do campo e você faz a caracterização do material, né, você tem um material que foi soldado, você consegue ver por ultrassom se você tem uma trinca, uma porosidade, alguma falta de fusão, né, naquele cordão de solda. Então, você consegue ir ali no campo e fazer essa caracterização. E precisa de treinamento, então a gente mostra para eles, é um ensaio que existe, vocês conseguem detectar defeitos, vocês podem buscar treinamento, e é uma área que falta profissional, a gente sabe disso, a gente vê, né, então isso desperta bastante interesse nos alunos, com relação às caracterizações por ensaio não magnéticos, né, porque quando você fala nisso, aí a pessoa pensa só no líquido penetrante, não, mas tem mais, tem ultrassom, tem raio-x, tem outras demandas que podem ser bem usuais, e são utilizadas, né, nas empresas. Esses novos, eu vou chamá-los de novos profissionais, né, futuros profissionais, eles sabem da importância da certificação profissional? Como é que é contextualizado? Porque existe também, depois da graduação, depois da formação num treinamento específico para determinada técnica, existe também a opção pela certificação profissional, que é um atestado de confiabilidade no trabalho. Isso é hoje de conhecimento dessa classe jovem aí, ou ainda estamos caminhando devagar? Estamos caminhando devagar. Assim, informação nós temos muito, né? Um conceito que a gente tem hoje de tecnologia é que informação é demasiadamente muita na internet. Mas a gente, como professor, a gente tem que despertar isso nos alunos, que existe essa certificação. E quando você vai falar com eles, a maioria não sabe. Porque as empresas, elas já contratam as outras empresas terceirizadas para fazer o serviço. E geralmente eles exigem profissionais certificados, né? Certificados, para fazer o estágio de ultrassom, tem que ter certificação, tem que ter o certificado. E entre outras coisas, né, a pessoa, para saber analisar aquele defeito, para saber emitir um relatório, um parecer, tem que ter o certificado. Então, a maioria das vezes é uma deficiência que tem sim, é um trabalho que a gente até conversa na rede PDIMAT com o professor Sérgio Barra, que tem essas parcerias com vocês, que é uma preocupação que a gente tem. E em cada congresso, em cada sala de aula, a gente tenta disseminar isso, busque a certificação, porque às vezes eles pensam que é algo muito longe, ou caro em valores também. Eu falo assim, não, vai no site da ABEND, procura saber dos treinamentos, o que tem, o que te interessa mais, o que vai ser usual na área que você está trabalhando, e eu acredito que isso, de nós, professores, é válido, a gente sempre está levando a importância com relação a isso, sobre o certificado, a certificação, né? Bom, Karina, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer. É muito rápido, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação e, de repente, num outro momento aí a gente conversa novamente, viu? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço a vocês. Grande abraço. Muito obrigada e obrigada a você também que está conosco sempre, que ficou conosco hoje. Viu só o que ela falou? Pessoal mais jovem, a galera que está chegando, ainda não sabe muito sobre certificação profissional. Vamos então compartilhar o programa, vamos compartilhar os conteúdos,
Vamos ajudar aí, gente. Unidos somos mais fortes. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Fique com Deus e até a próxima edição. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.